Enfim, com Kiksuya, o 8º episódio da segunda temporada, o Westworld entrega um episódio incrível do começo ao fim, só que com o agravante de provavelmente estar no lugar errado. O título do episódio, Kiksuya, significa remember, significa lembrar na Lakota, que é a língua que a Ghost Nation fala, e esse título ele tem profunda ligação com o próprio episódio em si. Ao longo de toda a série, a gente ficava nesse misto de dúvida e admiração e querendo saber mais sobre a Ghost Nation, porque eles sempre foram esses seres que a gente não sabia se eram humanos, se eram hosts, o que eles estavam fazendo ali, qual que era o propósito deles dentro dessa história. E esse episódio serve justamente para elucidar como que a Ghost Nation meio que surgiu, como que ela foi criada e dá muito mais detalhes sobre esses personagens que até então a gente não tinha a menor noção. E a grande figura central deles é justamente o Akesheta, ou Ake, que é esse índio que existe desde os primórdios do parque praticamente. Se a Dolores é a primeira criação do parque, ele pode ser tido como a segunda, já que ele é o Alpha 2. E eu acho até que pelos eventos, da forma como são apresentados nesse episódio, ele acabou alcançando essa singularidade, alcançando o despertar da consciência dele muito antes da Dolores. Quando ele chega na cidade onde está o Arnold morto, que foi morto pela Dolores / Wyatt, ele entra dentro do barzinho e encontra o labirinto, e aí ele começa a ter essa ciência, ter essa consciência sendo despertada. E é muito interessante, como eu disse, o título do episódio é sobre lembrar-se. E é justamente ele se lembrando de toda essa história dele e, por consequência, levando os semelhantes dele a lembrarem-se das suas histórias também. É engraçado como a história do Ake totalmente cruzada com a própria história do Westworld, do parque, porque muitos dos eventos pelos quais ele passou conversa diretamente com eventos pelos quais o parque passou. Tem a questão do Arnold, depois ele encontra o Logan no deserto, todo bizarro, todo estranho, já maluco, que aí condiz também com o fato depois de a gente encontrar o Logan sem falar coisa com coisa. Ele encontra também o próprio Ford, que até aquele momento achava que tipo, ele seria um peão extra dentro desse tabuleiro, com o qual o Ford não tinha nenhuma ciência que existia e que poderia desbalancear depois, porque era o que o Ford nunca preveu. Mas, enfim, Ford previu. O próprio The Door, a porta que o William mostrou pra Dolores num dos episódios passados, o próprio Ake também encontra essa porta. Eu acredito que, tipo, o 9º, talvez não, mas o 10º episódio, que vai ser o último, vai unir toda essa galera nessa porta. E um outro detalhe legal da história do Ake é essa história de amor que começa o episódio dele tendo esse sentimento por essa outra anfitriã, que pra ele não é anfitriã, é o amor da vida dele. Ele passa pra uma outra narrativa, mas justamente pelo fato dele lembrar-se das coisas, ele vai atrás dela de novo, e o parque vai e tira ela dele de novo, e essa história dele tentando encontrá-la. Só que no meio do caminho, essa história torna-se sobre a história do próprio Ake, tendo ciência que tipo, o papel dele é despertar os semelhantes dele, é dar essa oportunidade para eles também lembrarem-se dos seus passados. E acaba sendo essa virada que torna o episódio tão poético e tão legal ao mesmo tempo, que era justamente algo que eu vinha sentindo falta ao longo dessa segunda temporada, porque ficava a sensação de que, ok, os episódios estão muito bons, mas narrativamente falando, parecia que eles estavam sempre correndo atrás do mesmo ponto, tipo, é um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo, que não necessariamente vai levar a lugar nenhum, porque ele ficava girando, girando, e a história da Maeve era sempre a mesma coisa, a história do Mimby era sempre a mesma coisa, a história da Dolores é sempre a mesma coisa. Nenhum desses personagens avança narrativamente, ele não se constrói, ele não se desconstrói, não acontece nada com eles. É sempre eles querendo partir do ponto A pro ponto B em todo episódio, e nesse sentido, todas as questões filosóficas vão ficando tão diluídas que você pouco se importa com elas. Só que aqui dentro do Akisuya, como é que é o nome? Kiksuya, o nome do episódio, funciona muito bem em todos os aspectos, porque primeiro é um personagem que a gente até então não conhecia, traz vários elementos novos muito interessantes, e ainda traz essa questão filosófica de você lembrar-se do passado, lembrar da sua história, que é algo muito intrínseco, novamente, com a própria história dos índios, que eles têm essa questão junto deles, e quando isso é demonstrado no episódio, é muito bom. Levando em consideração o que é a trama do Ake acrescenta de informações ao Big Picture, ao escopo geral de Westworld, tem dois detalhes bem bacanas. O primeiro é que o Ake, ele manteve-se consciente por quase uma década, quase 10 anos, naquela parte que ele é levado de volta pro parque para procurar a mulher dele, e aí então a galerinha da Delos vendo o que tá acontecendo com ele. Ele é o Alpha 2,
Então provavelmente o Alpha 1 é a Dolores, e ele é tão velho quanto a Dolores, o que é bem curioso. E o segundo ponto é que o próprio Ake comenta nas andanças dele pelo deserto que ele tem esse dom de localizar aqueles que ele não pode matar, ou seja, justamente os humanos, que é quando ele encontra o Logan. E isso acaba condizendo com a segunda temporada como um todo, que eles sempre encontram outros humanos. Ele fala, ó, vocês dois podem ir embora, mas o humano vem comigo. Parece que, tipo, eles chegaram nesse nível que toda a galerinha do Ghost Nation tem essa habilidade de localizar humanos, o que eu achei bem interessante. Por fim, precisamos ter os outros personagens principais de Westworld dentro do episódio, que de forma geral não acrescentam tanto. Eles só estão lá pra, tipo, ó, o episódio não pode ser só do Ake, a gente tem que botar essa galerinha junto, então toma essa galerinha. Um deles é o Mib, que tá moribundo, que o Ake pegou, ele fica lá morrendo, aí chega a Grace pra salvar ele. E nessa sequência, eles falam de uma tal, a doença que o Mib traz. Eu acho que não é nem tanto no sentido literal da palavra dele, tipo, ele tem uma doença que ele carrega e ele contagia todo mundo, contamina todo mundo. Eu acho que é muito mais uma questão de, tipo, ou pode ser a morte que ele traz pra todo mundo, essa desgraça, esse desespero, ou o próprio parque em si, que em parte acabou só indo pra frente justamente por causa do William conseguir convencer o pai delas a investir no parque. Então pode ser alguma coisa desse sentido. E do outro lado, a gente também tem uma Maeve moribunda dentro lá do sistema da Delos, dentro da mesa, que o cara tá vendo que ela tem essa programação única e tal, e chama Charlotte. Charlotte, oh meu Deus, isso aqui é muito bom. Só que a própria Maeve já tava conversando com a Ake. E aí eu fiquei em dúvida se o que ela tava fazendo era controlando ele ou conversando. E a Nathalie, tipo, conversando comigo depois do final do episódio, ela sentiu que era muito mais uma questão de que a Maeve tava querendo saber onde estava a filha dela, e o próprio Ake falou, olha, ela tá aqui comigo, a gente vai sair desse parque, se você conseguir levantar e vir com a gente, é nóis, senão você vai ficar aí e vai morrer. Então o final da jornada da Maeve vai ser justamente sair da mesa e encontrar com a filha, encontrar com a Ake e também conseguir fugir do parque. Kiksuya é o melhor episódio dessa temporada. Tudo que ele acrescenta em termos narrativos, de construção de personagem, de você pensar filosoficamente sobre o episódio, é muito legal. Só que ao mesmo tempo, ele funciona de uma forma meio complementar, como se ele fosse A Tale of Westworld, que eu acho muito bacana. Só que é um complemento. E nesse momento, no 8º episódio da segunda temporada, quando as coisas enfim começaram a se encaminhar para uma conclusão que você sente que é um fio narrativo agora sim a ser contado, você dá uma puxada de freio de mão para contar uma história que é muito boa, que complementa tudo que a gente viu, mas não necessariamente está levando a história adiante, é um pouco chato. E é isso, pessoas, o que vocês acharam do 8º episódio da segunda temporada de Westworld? Gostaram, não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o legalzinho aqui embaixo, o joinha, aquele like maneiro. E não se esqueçam também de me seguir aqui nas redes sociais, que lá a gente conversa mais pertinho, eu troco uma ideia com vocês e aviso quando está saindo vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo.